E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova da Netflix chamada Eric, que é uma série assim um tanto quanto perturbadora, e ela é protagonizada pelo Benedict Cumberbatch. E aparentemente, assim, pela capa, pelo trailer, assim, parece um negócio meio infantil, porque tem um monstrinho ali de pelúcia que vai acompanhar o personagem principal durante toda essa série, que é uma série limitada, só tem 6 episódios. Mas ela não trata, assim, de um ambiente infantil. Na verdade, esse bichinho aparece porque o cara tem algumas alucinações e ele trabalha, né, com marionetes. Mas a história em si vai contar o fato de que o filho dele desaparece, então vai começar a ter uma investigação. E para tentar descobrir, o cara se torna suspeito, vários vizinhos se tornam suspeitos. A polícia, né, vai ter um cara lá que vai tentar investigar, que é um investigador negro, que é homossexual, e depois a gente vai entender o porquê desse contexto, né? A história se passa nos Estados Unidos lá na década de 1980, então a série vai abordar uma série de assuntos assim mais pesados, como preconceito, racismo, violência, drogas e um monte de coisa. Então a primeira impressão que a gente tem assim, bem no início da série, é que é algo que vai ser infantil, mas nada disso, é completamente pesada a história, né? Então vai se tratar daquele submundo que acontece lá nos Estados Unidos também na década de 80, e tem algumas coisas assim que eu posso dizer para vocês que eu considero meio estranho assim na série. Quando a gente vai ver aquele visual escolhido, as roupas, iluminação, me parece bem assim, anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80. A história se passa em 1984, então vai ter esse menino que vai ter desaparecido e também um outro que já estava sendo procurado há mais de 11 meses. Então a gente tem uma série de histórias que são interrelacionadas, que a gente não consegue perceber de início, mas todos os personagens que vão aparecer ali, eles têm uma função muito importante na história para a resolução. Então todos estão interligados por algum motivo. Não vai ter nenhum personagem assim que foi colocado gratuitamente, e mesmo as cenas assim que podem chocar mesmo no início, elas não são gratuitas, vai ter alguma coisa que vai interligar lá no final. Eu achei uma série meio estranha, assim, não posso dizer que é uma série que eu me apaixonei, que achei maravilhosa, o suspense, porque as cenas, né, do pai do menino, realmente é confuso, porque a gente não sabe se ele está alucinando, se ele está tem alguma doença mental, se aquilo tudo é uma situação que existe de verdade, ou se é algo realmente da cabeça dele. Mas os outros personagens começam a ser introduzidos e a gente vê que realmente é uma história baseada ali naqueles fatos que realmente não está acontecendo na cabeça dele. Mas ele é um personagem bem dúbio, e também nessa história do menino, quando o menino vê seus pais brigando e resolve a sair de casa, a não ir para a escola, né, realmente vai acontecendo toda essa investigação que vai fazer com que toda a cidade ali fique ao redor, porque o cara ele é meio famoso, assim, então, porque ele trabalha com marionetes na TV, então a criança ali desaparecer vira notícia. Já a criança negra, né, o adolescente negro, realmente não vai ter muitas notícias, a mãe dele vai simplesmente ter que implorar para virar notícia, e acaba que as famílias vão acabar se interligando, e os casos também vão ter algum tipo de ligação lá no futuro. Então, todos os personagens que aparecem, boa parte deles são estranhos, então a gente tem que ficar de olho assim, para ver quem são os suspeitos, o que será que pode ter acontecido na história, para tentar descobrir antes. Assim, eu diria que é uma série nota 6,5, 7, assim, mediana para esse tipo de série, mas ao mesmo tempo é uma série bem pesada, assim, por tratar desses assuntos assim que a maior parte das séries realmente resolve não contar. Então a gente vai ter ali racismo, a gente vai ter violência doméstica, drogas, toda a questão do preconceito também. O menino ele vai ter uma função primordial na história também, acaba que é uma questão familiar aí que vai envolver o pai do menino com o seu pai, né, com o avô do menino. Algumas coisas eu gostei bastante na série, e outras nem tanto, assim, que me levaram realmente a achar essa nota 6,5, 7, esse não algo maravilhoso. Tem seus méritos também, mas algumas bobices ali no meio da história, assim, acabam incomodando, assim, tira um pouco
a seriedade do assunto, que poderia ser até um pouco mais dramática, né? Então a gente não sabe se aquele monstro que vai aparecer, aquele monstro de pelúcia, realmente ele faz o papel, né, de representar a ligação entre a criança e seu pai, mas realmente aquilo ali, a forma como que foi trabalhado não me agradou tanto, assim. Foi a parte assim, que me tirava da história. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês, assim, a história é legal, os atores são bons e tudo mais, mas toda vez que aparecia aquele monstro ali me soava um pouco assim, meio cômico, e tirava um pouco da minha apreensão, da minha atenção das coisas que estavam acontecendo ali. Mas é uma escolha, né, para contar a história, e realmente eu teria contado, já que é uma história dramática, teria feito totalmente dramática, e aquela alucinação ali dele poderia virar simplesmente uma voz, os pensamentos dele conversando com ele mesmo. Mas você não vê que até o monstro ali também tem um sentido de estar na história, e muita gente vai gostar desse tipo de coisa mais lúdica ali para fazer esse tipo de interação entre os dois. Se você já viu a série, comente aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se achou muito pesada, porque tem cenas realmente que são bem pesadas, ou se dá tranquilo. É uma série que não dá para ver com criança, recomendo para vocês, e também tem bastante cenas de violência, inclusive sexual, ali a gente vai ter que tomar um certo cuidado, assim, não é para adolescente também assistir junto. Então, se você já assistiu, comente aqui embaixo o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.